Estamos reta final do nosso Anda São Paulo. É isso, na reta final, congestionada quando se trata de mobilidade, né, Rodrigo? E trânsito ruim não é uma dificuldade só dos moradores aqui da capital, não, né? Então hoje a gente vai passar de novo pela rodovia Raposo Travares. Isso, Travares. Quem passa por lá já sabe por que isso, por que esse apelido. Quem nunca ouviu falar, a repórter Janaína Lepre explica. O nome é Raposo Tavares, mas por aqui já tem gente chamando de Raposo Travares. Precisa explicar o porquê do apelido? É tanto trânsito que dá até para conversar com os motoristas. Do aeroporto de Congonhas até minha casa, geralmente eu gasto 2 horas. Por que você acha que fica tão parado assim? Tá insuportável, não sei, eu acho que é volume alto de carro. Os motoristas que usam a Raposo dizem que é difícil abrir mão do carro porque aqui tem pouco transporte público. Os congestionamentos na Raposo Tavares aumentaram junto com a população da Granja Viana, em Cotia. Os condomínios surgiram no fim dos anos 70 e, com o passar do tempo, vieram também os shoppings e outros centros comerciais menores. Todo esse entorno se desenvolveu muito, mas a rodovia não mudou tanto assim. E uma prova de que essa grande concentração de gente que provoca o trânsito está bem aqui, olha. Passando a entrada da Granja Viana, a Raposo fica com jeitão de rodovia. O Douglas mora em Taboão da Serra e trabalha em Barueri. Ele percorre 15 quilômetros no Rodoanel, mas parece que leva uma eternidade para chegar. Isso aqui não tem como, fica inviável. Perder esse tempo todo para ficar parado aqui, para poder ficar parado e fazer 1 quilômetro relativamente pequeno dentro de uma rodovia, não vale a pena. O Rodoanel começou a ser construído há 14 anos. Quando estiver totalmente concluído, vai ficar com 176 quilômetros de extensão e interligar as principais rodovias do estado. Dos 4 trechos, até agora, só 2 estão prontos, o Oeste e o Sul. Quando o Rodoanel foi idealizado, um dos principais objetivos era permitir um transporte de cargas mais rápido entre o interior, produtor, e o litoral do estado, onde a mercadoria é embarcada, tirando assim os caminhões de dentro da capital e, consequentemente, melhorando o trânsito. Os caminhões pegam a Anchieta rumo ao Porto de Santos. Só que o transporte de cargas também tem vários gargalos. A solução já está desenhada, é o Ferroanel. Bom seria se tudo isso tivesse sido construído junto com o Rodoanel. Ficaria mais barato e mais rápido. É um projeto que já devia estar em curso e já poderia ter sido implantado, e hoje a gente já poderia tá recebendo os benefícios dessa obra. Projetos que parecem que nunca acabam, né? Por isso a gente convidou o secretário de Transporte e Logística, Saulo de Castro Abreu Filho, mas por causa de um imprevisto ele não veio. No lugar dele, o governo do estado indicou o presidente da Dersa, Laurence Casagrande. Seja bem-vindo. Muito obrigado, viu? Bom dia, Rodrigo. Me conta uma coisa. A gente tem a sensação de que parece que estamos sempre correndo atrás do prejuízo ali. O Rodoanel, até um tempinho atrás, era algo que parecia muito bom, que iria resolver o problema da cidade, sobretudo aqui de São Paulo, da capital, né, que ia desafogar o trânsito daqui. E a gente viu que o que já tem de Rodoanel, já tem gente reclamando de congestionamento que está parado. A gente está falando de uma outra obra lá. Parece que a gente nunca vai dar conta disso. Existe hoje uma oferta que precisa ser suprida pela demanda, e existe também uma questão de ganho de eficiência que o sistema de transporte precisa ter no estado de São Paulo. Com relação específica ao Rodoanel de São Paulo, hoje o Rodoanel ele não funciona como um anel. Ele tem um formato em L, cujo a asa leste dele, o trecho leste, é suprido pela Avenida Jacopêssego. Então ele funciona como uma ferradura. E isso faz com que os caminhões, por exemplo, que venham a São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes ou pela rodovia Castelo Branco, com destino às rodovias Dutra e Fernão Dias, por conta das restrições impostas de trânsito na Marginal Tietê, tenham o mesmo sentido de tráfego que os caminhões que seguem o sentido Porto de Santos. Ou seja, quem vai para a região noroeste, norte ou leste do estado com o mesmo cruzamento da região sul. Essa confluência de tráfego num sentido único acaba prejudicando a fluidez do Rodoanel. O trecho leste e o trecho norte já estão em obras, o fechamento do anel é previsto para março de 2016 e aí nós vamos ter
uma folga, de novo, uma demanda, uma oferta maior de infraestrutura e corrigiremos hoje esse afunilamento em tráfego em sentido único que se tem no Rodoanel. Vai dar tempo, porque a gente fica pensando, é muito tempo nesse Rodoanel. Se você pegar o governo do estado que está aí, é um governo que já vem há quase 2 décadas, né? Assim, e a gente vê que demorou para sair isso. O senhor acredita que em 2016, saindo isso, vai ser tempo suficiente para que tenha uma normalidade ali nessa questão do tráfego, sobretudo nessa área ao redor de São Paulo? Eu não tenho dúvida que a partir da inauguração do Rodoanel Norte em 2016 e o fechamento do anel, nós tenhamos isso resolvido. Pela primeira vez, nós temos 2 trechos do Rodoanel em obras. O Rodoanel Leste, que começou em setembro de 2011, e o Rodoanel Norte, que começou em março desse ano. Então, pela primeira vez, a gente consegue tocar 2 trechos simultaneamente. O governo do estado usou de criatividade, ou seja, um dos trechos é feito em parceria com a iniciativa privada através de uma concessão, o outro como uma obra pública. Tudo isso de forma a dar mais rapidez e se fechar o processo do Rodoanel. Então, eu acredito que a partir de 2016, essa questão no Rodoanel estará melhor equacionada. Glória, participa aqui com a gente alguma pergunta. Eu queria saber só, a gente sabe que o Rodoanel foi idealizado há mais ou menos 20 anos, né? E de lá para cá ele ainda não está pronto. Então eu queria saber se ele já não está, mesmo depois de pronto, ultrapassado. Pela idealização dele, de 20 anos para cá, a gente sabe que o trânsito cresceu muito aqui na Grande São Paulo. O Rodoanel, ele é um anel rodoviário e não um anel viário. O projeto dele ainda é bastante atual, ele se optou por algumas alternativas que privilegiam o uso rodoviário da via e isso faz com que a infraestrutura tenha uma sobrevida além daquela normal. Uma dessas alternativas o Rodoanel é uma rodovia fechada, você só acessa ele pelas intersecções. Então ele não é uma rodovia, como a gente viu o caso da Raposo Tavares, que favorece a urbanização ao seu entorno, porque você só acessa ele pelas rodovias que o cortam. Segundo lugar, ele é uma rodovia pedagiada, uma rodovia tarifada e deve ser assim, justamente para que o motorista não troque o trânsito urbano pelo Rodoanel. O Rodoanel é para organizar o trânsito rodoviário de passagem pela capital. Terceiro ponto é que o Rodoanel tem uma faixa de domínio muito extensa, de 130 metros de largura, o que permite a sua ampliação e que ele ganhe novas pistas de rolagem, aumentando continuamente a sua capacidade. É óbvio, a via tem um limite de saturação, mas nós entendemos que esse limite ele é válido e vai atender a demanda até por volta da década de 2030. 2016, então, Laurence Casagrande, presidente da Dersa, dizendo que teremos o Rodoanel completo. Em março de 2016. Está aí a data. Obrigado, por ter vindo ao Bom Dia São Paulo. Eu é que agradeço. Uma iniciativa que, tenho certeza, conta com a aprovação da Dersa e que ajudaria a melhorar o trânsito no Rodoanel, nas marginais, enfim, todo canto é a carona. E se exagerarmos no raciocínio, veja só, pega a população da cidade de São Paulo e divide pelo número de carros. Pronto, tem espaço para todo mundo. Nem precisaríamos de transporte público. Claro que esse não é o caminho, mas dá para ter uma ideia da quantidade de carros nas nossas ruas. São Paulo tem uma frota de mais de 5 milhões de carros e a taxa de ocupação é de apenas 1,4 passageiro por automóvel. Faz sentido? Nenhum, na opinião do criador do site Caronetas, que organiza caronas entre pessoas que trabalham na mesma empresa e fazem caminhos parecidos. Se você fizer a conta, só em São Paulo você tem 5 milhões de veículos, 20 milhões de pessoas, caberiam todos nos veículos. Então, existe uma capacidade ociosa nos veículos igual ou superior a toda a capacidade de transporte público da rede. Márcio acha que as caronas são capazes de tirar, de início, pelo menos 5% dos automóveis em circulação. São 250 mil carros a menos. Parece simples, mas não é. Se fosse, todo mundo já teria uma companhia, a gente nem precisaria discutir esse assunto. Para o criador do Caronetas, só tem um caminho para mudar o hábito dos motoristas: oferecer alguma coisa em troca. O que o fundador do site de caronas propõe como desafio é justamente oferecer mais espaço para quem não anda sozinho. Como? Criando faixas compartilhadas. Por exemplo, em uma avenida como aqui a Santo Amaro, a da direita ficaria para carros com uma só pessoa, a da esquerda para os ônibus e a do meio para os carros que dão carona, para as ultrapassagens dos ônibus, para as vans escolares e para quem mais carregar bastante gente. Aquelas 3 pessoas que estão acostumadas a ir de carro, continuem a ir de carro, só que vão ter que se adequar à carona, tá? Uma delas. Você abre vias dentro do mesmo viário, com a mesma estrutura que já existe, aproveitando um bem que é particular
e cria um espaço público. Com isso resolvido, a próxima pergunta é: onde encontrar alguém para dar carona? O lugar mais fácil é no trabalho. A própria empresa pode criar ferramentas para colocar os funcionários em contato. Quem já se encontrou, anda feliz. A viagem fica muito mais divertida, né? Sem falar assim que a gente nem percebe o trânsito, tendo alguém para conversar. É mais gostoso.